Boa noite. O avanço da disciplina Energia dos Oceanos nos leva ao capítulo 5, que trata sobre a energia das correntes de maré. E o que vamos estudar neste momento são os fundamentos. Para isso é bom relembrar que as marés são ocasionadas pelas forças gravitacionais entre a Lua e a Terra e o Sol e, e que ocasionan a elevação do nível da água até uma certa altura em determinadas horas do dia. Porém, essa maré também ocasiona o fluxo de água. Em primeiro termo, quando estamos na enchente, esse fluxo de água, ou seja, uma corrente a uma determinada velocidade, em outras palavras, energia cinética, vai do mar até o litoral, até terra firme. Depois, quando a maré começa a diminuir a altura, ou seja, a vazante, essa corrente muda de sentido e vamos ter energia cinética a uma determinada velocidade do litoral em direção ao mar. Em ambos casos, vamos ter energia cinética com possibilidade de ser transformada utilizando conversores apropriados em movimento, né, de geradores elétricos para produzir energia elétrica. É isso aí o que vamos ver nesse capítulo, os fundamentos dessa tecnologia. E os temas que vamos estudar hoje são os seguintes. Essas correntes não só são de marés, também existem as denominadas correntes oceânicas, que ficam em mar profundo, né? E isso aí é ocasionado pela denominada circulação termoalina. A seguir vamos ver específico as correntes de maré. Depois disso, a geração de energia elétrica com correntes de maré, as turbinas de correntes de maré, a velocidade das correntes de maré e vamos mostrar algumas equações para calcular a energia extraída por uma turbina de maré e a densidade de potência extraível. E para aplicar essas equações, veremos exercícios. Então, antes de entrar no tema específico de correntes de maré, é bom deixar claro que também existem as correntes oceânicas, só que no atual momento, né, de avanço da tecnologia ainda não foram aproveitadas essas correntes oceânicas com fins de obtenção de energia elétrica, mas num futuro talvez médio prazo já vai ser possível, né? Porque isso aí vai ser muito mais quilômetros do litoral, precisando cabos submarinos e toda a complexidade. Por enquanto a tecnologia está mais em correntes de maré próximo ao litoral. Mas o que é uma corrente oceânica? Essas correntes oceânicas que existem em todos os oceanos do planeta são correntes causadas pelo aquecimento desigual de diferentes pontos da Terra pela radiação solar e pelos grandes sistemas de vento de aí resultantes. Então, essa é uma das primeiras fontes que ocasiona essas correntes. Ou seja, em outras palavras, a circulação geral das águas dos oceanos responde aos efeitos dos processos que alteram a distribuição de massa no mar e a ação dos ventos sobre a superfície das águas. Esse é o principal fenômeno que ocasiona essas correntes. Porém, também é necessário levar em conta que esses processos que alteram a distribuição de massa no mar se denominam processos termoalinos e afetam a densidade, atuando sobre a temperatura e a salinidade. Então, aí existem duas variáveis envolvidas, temperatura e salinidade, que variam de acordo com esses processos termoalinos. Então, estes processos são o aquecimento, o resfriamento, a concentração e a diluição das águas. Para efeitos de estudo, então, a circulação geral dos oceanos pode ser dividida em circulação termoalina e circulação gerada pelo vento. Então, existem essas duas fontes, né, que tínhamos ressaltado em primeiro termo,
a circulação gerada pelo vento, mas também existe a denominada circulação termoalina, associada aos fenômenos de mudança de densidade e também da temperatura, né, e salinidade. Essas seriam as fontes principais. Essa circulação termoalina é importante, né, porque essa circulação é o deslocamento das massas oceânicas causado pelas variações da densidade da água do mar, principalmente isso, variações da densidade da água do mar. E essa circulação é gerada pelas variações de temperatura e salinidade de um ponto para outro dos oceanos. O mar não é uniforme, em todos os oceanos vai existir pontos diferentes, né, e grandes variações de temperatura e salinidade. Como a densidade é função da temperatura e da salinidade da água do mar, é ela, na verdade, que determina o surgimento e permanência desse tipo de circulação. Então, é isso aí, a principal variável seria a densidade, né, que está relacionada com a temperatura e salinidade. Então, a circulação termoalina tem como origem o aumento da densidade da água superficial, e esse aumento pode verificar-se de duas formas. Primeiro, termicamente, por resfriamento da camada superficial, ou indiretamente quando se dá o congelamento. Em ambos casos, a salinidade da água residual cresce, aumentando também sua densidade. Ou seja, existem variações de densidade devido a essas mudanças térmicas. O primeiro processo, o resfriamento no inverno, é o principal responsável pela imersão de água superficial no Atlântico Norte, por exemplo. Já no Oceano Austral, o segundo processo, o congelamento, é o mais importante. Ou seja, estamos falando no próximo à Antártida. Então, essas correntes oceânicas têm maior densidade em termos de corrente e de energia cinética, só que estão muito afastadas do litoral e, portanto, ainda não podem ser utilizadas para aproveitamento de energia elétrica. O que sim se está aproveitando são as denominadas correntes de maré. Estas correntes de maré muito próximo ao litoral. Então, deixando já um pouco as correntes oceânicas, vamos entrar especificamente às denominadas correntes de maré, ocasionadas pela subida ou descida do nível do mar. Porque sabemos, né, dos capítulos anteriores que à medida que a maré se aproxima e vai embora, causa um deslocamento de água, ou seja, uma corrente de maré que faz a água fluir para dentro e para fora das baías e portos. Isso é verificável, né, nos portos, como Santos aqui, por exemplo, existem até cartas náuticas que determinam a velocidade e as horas dessas correntes. Então, a água que avança é uma área fechada por causa do aumento do nível do mar. À medida que uma crista da maré se aproxima, é chamada de corrente de enchente. Ou seja, quando a maré está avançando do mar em direção à costa, isso aí também vai depender do relevo, né? Se é um lugar afunilado, tipo um estuário, devido às paredes existentes, né, da terra, né, das questões geológicas, aí a corrente também vai ser maior. Então isso se chama corrente de enchente. E a água que sai por causa da queda do nível do mar, depois de umas horas, quando começa a diminuir a maré, então essa água começa a fluir conforme a cava, ou seja, vai descendo, e isso aí se chama corrente de vazante, em sentido contrário, de terra firme em direção ao mar. E as correntes de maré atingem sua velocidade máxima no período entre a maré alta e a maré baixa. Então, esse momento é onde existe uma maior quantidade de energia cinética. A denominada estofa é um período sem correntes, que ocorre nas marés alta e baixa quando a direção das correntes se inverte. Então vai existir um momento em que a energia cinética já não vai existir,
Por tanto, a veces conversores desenvolvidos para aproveitar esas correntes deben levar em conta a dinámica das marés no local escolhido. Então, as correntes de maré tornam-se mais complexas em mar aberto. Isso em mar aberto, as correntes, a quantidade de energia cinética diminui e são mais complexas. E a posição em relação ao denominado ponto anfidrômico, o formato da bacia e a magnitude das forças gravitacionais e da inércia, todos esses fatores devem ser considerados para calcular a velocidade e a direção das correntes de maré sobre águas de grande profundidade. Já assim no litoral vamos ver que é diferente. A velocidade das correntes de maré é menor em mar aberto, porque a água não está confinada como em um porto. Então, em mar aberto, geralmente essas correntes de maré diminuem, porque é uma área sem nenhuma interferência. Praticamente a única interferência é o fundo do mar. Mas já próximo ao litoral existem as reentranças, baías, lugares afunilados como estuários, portos, enfim. Então a velocidade das correntes de maré em mar aberto foi medida como de alguns centímetros por segundo e sua velocidade tende a diminuir com a profundidade. Isso aí em mar aberto. Agora as correntes de maré, depois de verificar as componentes das forças geradoras de maré, é necessário verificar que aquelas forças acarretam um movimento horizontal de massa líquida. Essa é a denominada corrente de maré, movimento horizontal de massa líquida, do qual resulta um movimento vertical do nível do mar, ou seja, a maré. Então, existe uma interação entre energia potencial com a elevação da altura da água, do mar, ocasionada pela maré, e energia cinética pela velocidade, né, das correntes. Portanto, é necessário compreender a coexistência das marés e das correntes de maré como efeitos de uma mesma causa. As causas são essas interações gravitacionais entre a Lua e a Terra, que já vimos em capítulos anteriores, e vai existir momentos em que vai existir maré alta, maré baixa, e diferentes formas, né, dependendo do local, marés semidiurnas, enfim, todos os tipos de maré. E também está associado, não podemos deixar de lado, as denominadas correntes de maré, ou seja, estão associadas ao mesmo fenômeno. Então, as correntes de maré são geradas pelo deslocamento de água que faz variar o nível de um determinado lugar, especialmente em canais, enseadas, estuários. E estas correntes possuem energia cinética, que é possível aproveitar por meio de conversores adequados que funcionam principalmente em sistemas abertos com desenhos similares aos aerogeradores. Como estamos aqui falando de energia cinética, utilizando um fluido, né? Energia cinética que está sendo transportada num fluido que é a água. E energia cinética também existe no vento, né? Que no caso seria o ar, ou seja, um gás. São duas formas de transporte de energia cinética e o mais avançado da atualidade é isso, a energia eólica aproveitada pelos denominados aerogeradores. Mas essa mesma tecnologia pode ser utilizada para utilizar a energia cinética existente nas correntes de marés. Então, como existe uma relação íntima entre o mesmo fenômeno de maré, com relação à altura das marés, e a velocidade está associada também a isso. Então, as correntes de maré seguem a mesma estrutura das marés. Existem então marés semidiurnas, que é o caso do Brasil, né? Como sabemos, o estado próximo à Vitória do Espírito Santo se encontra assim a uma fronteira. Ao norte existem as marés semidiurnas e para o sul as denominadas marés mixtas. E em outros lugares existem, como é o caso aqui da Ásia, no Alasca, a região do Alasca, outros lugares existem marés mixtas.
Bom, essa é a distribuição de global de tipos de maré e, portanto, aí também estão os tipos de correntes de maré. Como fazemos essa conversão das correntes de maré em energia, em energia elétrica? Então, para fazer a conversão da energia proveniente das correntes de maré, são utilizadas turbinas, desse tipo de turbinas que convertem a energia cinética da maré em energia mecânica, que por sua vez movimenta um eixo acoplado a um gerador de energia elétrica. O sea, vamos a ter que colocar algum dispositivo que aproveite as correntes de maré, energia cinética, para fazer girar, né, através de uma turbina. Se faz girar, produzir movimento rotacional de um eixo onde está ligado um gerador de energia elétrica. E esse equipamento depende, né, existen vários modelos, como vamos ver. Então, esse tipo de aproveitamento corresponde essencialmente à exploração da energia cinética associada ao fluxo de água movida pela corrente de maré. Então, um dispositivo geralmente está disposto assim, né? Existe a unidade com o rotor de turbina e também o gerador de energia elétrica. Então, todos estes dispositivos são submersos e, obviamente, vão ter que ter um cabo de ancoragem e as linhas, né, elétricas para retirar essa energia elétrica que foi convertida, né, a partir de energia mecânica no eixo ligado ao gerador. Bom, e também existem boias e outros equipamentos. Isso aí, a grosso modo, como seria um dispositivo conversor. E existem uma relação entre tecnologia de aerogeradores e tecnologia de dispositivos de corrente de maré. E aqui essa tabela dessa autora Páscoa, uma autora de um trabalho de Portugal, mostra nessa tabela as características numa coluna, as turbinas eólicas offshore, ou seja, aquelas que aproveitam a energia cinética do vento, e as turbinas de corrente marinhas, ou de marés neste caso, né? Então existem, a primeira grande diferença que ressalta é a densidade do fluido. Uma turbina eólica trabalha com o ar, e a densidade do ar é 1,25 kg por metro cúbico. Já a densidade da água do mar é muito maior, em termos assim, em média, que varia de um local para outro, né? Mas podemos falar assim um valor arredondado de 1025 kg por metro cúbico. Essa é a principal característica. Ou seja, aqui então essa maior densidade da água do mar faz com que utilicemos equipamentos de menor diâmetro para obter a mesma quantidade de energia obtida por um aerogerador. Mas também existe outra diferença fundamental, que é a velocidade. No ar existem velocidades extremas que atingem até 25 metros por segundo, que esse seria o valor máximo de um aerogerador. A partir daí ele se protege, se acontecem velocidades maiores pode fazer colapsar o aerogerador, então ele se protege automaticamente. Mas existem essas velocidades de até 25 metros por segundo. Já na água das correntes, essa velocidade varia entre 2 a 5 metros por segundo. Ou seja, são velocidades muito menores. E aqui no Brasil, a velocidade das correntes de marés estão na ordem de 1 metro por segundo. Então não existem locais assim em todo o planeta que se possa utilizar energia das marés por causa da baixa velocidade, embora exista maior densidade de água, mas é isso aí o que faz a grande diferença entre equipamentos. Bom, a partir de aí existem diversas outras características que devem ser levadas em conta. Por exemplo, a variação de velocidade com o tempo. No caso de eólica, é um processo estocástico, variável em magnitude, em direção,
varia muito num dia essa velocidade do vento. Já na água, nas correntes de maré, é uma magnitude que existe em determinados locais, mas é previsível porque está associado ao movimento, né, ocasionado pelas marés. Então a dinâmica das marés é conhecida, né? Sabemos o processo de lua cheia, quarto minguante. Então existen cartas náuticas que ya determinan cómo que va a ser a maré en un determinado día y na hora, né? Então é mais previsível. Então essas questões devem ser levadas em conta. Com relação à densidade da água e do ar, vemos aqui no diâmetro do rotor típico. Depende isso da altura, né, de onde está instalado o aerogerador, mas existe assim nos parques eólicos diâmetros de 90, 120 metros de diâmetro. Inclusive hoje em dia existem de maior diâmetro. Já isso aí por causa da densidade, né, 25 kg por metro cúbico. Já nos equipamentos que utilizam as correntes de maré, vemos que o diâmetro é muito menor, 15 a 30 metros, dependendo, né, do desenho, do tipo. Então existem variáveis que vão determinar o comportamento. Bom, aqui esse tipo de coisas, por exemplo, corrosão. Aqui estamos falando de eólica offshore. Existem condições de borrifos de sal, né? O vento, a água que está aí em volta do aerogerador também vai ocasionar problemas, né, de corrosão. Mas já num sistema totalmente imerso de turbinas de correntes de maré ou marinhas, a corrosão vai ser muito maior, né, porque está em contato direto com a água salgada. Então existem também essas diferenças. Acesso à manutenção. Um aerogerador offshore depende do tempo, principalmente, né? Se é inverno, verão. É muito mais fácil o acesso para a manutenção. Já em equipamentos que utilizam água do mar e ainda imersos, isso aí vai depender do tipo de conversor e é muito mais difícil, né? Mais complexa a manutenção. Bom, então são grandes diferenças que devem ser levadas em conta. Então essa energia elétrica a partir das correntes de maré, contrariamente, né, ao comportamento do ar, uma questão é isso, né, a previsibilidade, porque as correntes de maré são previsíveis e confiáveis com relação ao ar. Essa é uma característica importante, né, que o aproveitamento de energia elétrica a partir das correntes de maré é um fenômeno previsível e também, portanto, confiável. Devido então a essa vantagem, a geração de energia elétrica mediante conversores de energia das correntes de maré pode ser quase ininterrupta e previsível, devido à existência de tabelas de marés que permitem conhecer com semanas de antecedência o comportamento das correntes. Então vamos ter que desenhar, né, o equipamento e o funcionamento disso, e também com relação à demanda, né? Mas isso aí é muito mais previsível. As turbinas de maré também têm a vantagem de ficarem submersas e todo o cabeamento fica no fundo do mar. Embora a complexidade da manutenção fica maior, mas o fato de estarem essas turbinas imersas, ela não vai ocasionar impactos na superfície, com a navegação, por exemplo, ou impacto visual. Vai ficar bem embaixo da água, 30, 40 metros abaixo do nível superior. Então existem muitos lugares do mundo onde as turbinas de maré poderiam ser instaladas. E o ideal, né, seria assim, um canal litorâneo com uma largura em torno de 1 quilômetro, profundidade de 20 a 30 metros. Esse tipo de locais, que na realidade são poucos no mundo, esses locais poderiam gerar de 10 megavatios por quilômetro quadrado ou mais.
é muito maior a potência que poderia ser obtida em um local se comparamos com um parque eólico, por exemplo. Bom, em alguns países estão mais avançados, né? É o caso da Comunidade Europeia, que já identificou por volta de 106 lugares com essas condições para aproveitar e obter energia elétrica. Dessa quantidade, 42 estão na Inglaterra, mas também existem outros lugares de outros países, né? Filipinas, Indonésia, China, Japão. Estamos falando de velocidades em torno de 2,5 metros por segundo, que é o ponto de avanço da tecnologia atual. Então, aqui na Europa, no caso está aqui distribuído em volta principalmente da Inglaterra, né? Espanha, um pouco na Itália, mas já em vários países já se estão fazendo levantamentos para conhecer assim com maior certeza o recurso disponível, né? Então, para um projeto de geração de energia elétrica a partir das correntes de maré, para que seja viável, se estima que a velocidade média das correntes deve estar entre 2 e 2,5 metros por segundo. Caso contrário, a densidade de energia seria insuficiente. Esse é o maior empecilho aqui no Brasil, que praticamente não existem correntes de maré dessa velocidade, entre 2 e 2,5 metros por segundo. Mas a maior parte do mundo justamente é isso. Não existem assim locais em todo o mundo com essas velocidades mínimas de 2 e 2,5 metros por segundo. O que mais prevalece são velocidades em torno de 1 metro por segundo. Então existem desenhos de dispositivos que estão ainda em pleno avanço, com capacidade de trabalhar dentro de um amplo espectro de velocidades. Inclusive estão em desenvolvimento turbinas de maré de baixa velocidade, que trabalham entre 0,9 a 1 metro por segundo de velocidade, utilizando outras estratégias, né, de obtenção de aproveitamento dessas correntes e gerar energia elétrica. Então, essas características devem ser levadas em conta. A física envolvida na conversão de energia das correntes marinhas e marés, em especial, então já ficou claro que é similar à energia cinética do vento. É uma enorme vantagem, né, também nesse aspecto com relação a todas as tecnologias dos oceanos, porque existe já um parque grande, né, de instalações de aerogeradores e, portanto, uma indústria associada à fabricação de aerogeradores. E, portanto, a migração é fácil, né, para construir equipamentos que utilizam as correntes do mar. Então, essa é uma grande vantagem. Portanto, muitos dos dispositivos desenhados para aproveitar a energia das correntes marinhas têm grande parecido aos aerogeradores, sendo a maior parte das turbinas de maré turbinas de eixo horizontal, mas também existem de eixo vertical e outros dispositivos oscilatórios. Aqui vocês podem ver que existe o termo correntes marinhas e correntes de maré. Isso porque também já se está estudando, analisando, fazendo projetos piloto, porque num futuro assim não tão distante vai ser possível utilizar as correntes marinhas. E a enorme vantagem disso é que essas correntes marinhas são totalmente previsíveis e não dependem de forças gravitacionais, nem nada disso. Dependem, como vimos, de fenômenos do próprio mar. Portanto, a velocidade, a energia cinética existente nas correntes marinhas é mais constante e ao longo do dia e não vai depender do comportamento da maré. Só que agora existem muitos empecilhos, muitas dificuldades para aproveitar essas correntes marinhas e a tecnologia está mais nas correntes de marés. Então, vimos já que a densidade de água do mar, 1025 kg por metro cúbico, é em torno de 850 vezes mais densa do que a densidade da água do ar, que é 1,2 kg por metro cúbico. Então, essa já vimos nessas tabelas anteriores,
que isso faz com que a diminuição do diâmetro. Mas também existem as questões que devem ser levadas em conta das limitações, né, que de um fluido que transporta energia cinética. Ele tem o denominado teorema de Betz, a limitação do teorema de Betz. Esse teorema de Betz é uma análise complexa de como é a dinâmica dos fluidos, né, da energia cinética, e o cálculo que Betz realizou a início do século XX foi que existe essa deficiência máxima que fica exatamente em 59,26%. Para um sistema onde existe energia cinética em um fluido, a máxima eficiência então é 59,26%. É impossível obter maior eficiência, porque caso contrário estaríamos retirando toda a energia cinética que existe nesse fluido e estaríamos parando o sistema. E esse chama o limite de Betz, o teorema de Betz, que determina então que a máxima eficiência obtida por algum conversor que aproveite a energia cinética vai ficar no máximo em 59,26%. Embora é uma eficiência bastante alta, né? Porque vamos a ver que os equipamentos existentes na atualidade ainda nenhum atingiu esse valor máximo, mas mesmo assim obtém grande quantidade de energia. Bom, outras questões que devem ser levadas em conta são as seguintes, né? Que é necessário então uma velocidade mínima da corrente, que já falei que está na ordem de 2 a 2,5 metros por segundo, porém existem tecnologias de baixas velocidades. Outra questão deve estar restringida a locais com correntes fortes, que estão normalmente em profundidades baixas. E também engloba estruturas robustas que precisam de pouca manutenção, já que vai ficar totalmente submersa. É necessário construir estruturas muito resistentes com o objetivo de diminuir a manutenção, né, ou expandir no tempo. Então essas turbinas de maré são similares às de energia eólica mas de forma diferente. Essas turbinas que são movimentadas pelo ar, estas turbinas todas ficam submersas. Então o rotor movimenta um gerador disposto em uma unidade de geração de energia elétrica. Então esse rotor deve ficar posicionado no mar de forma estável e monolítica, ou seja, com bastante firmeza, né? Ancoragem muito firme para evitar o deslocamento. Obviamente ele deve ter algum limite, né? Uns graus de liberdade. Esses distintos protótipos de turbinas de correntes de maré se encontram na fase de desenho, desenvolvimento e testes, tanto a escala de tanques de simulação quanto ao tamanho real e instalações desenvolvidas para tal efeito. O sea, podemos dizer que ainda essa tecnologia de aproveitamento das correntes de maré não chegou ao máximo. Ainda existe muita coisa a ser feita e está nessa etapa ainda, né, de pesquisa, embora existem alguns equipamentos com maior experiência e já demonstraram as questões de geração, né, em termos do custo do quilowatt. Por exemplo, de um protótipo que está na ordem de 0,10 centavos, né, de dólar por quilowatt. Isso aí pode diminuir com o amadurecimento da tecnologia, economia de escala. Em outras palavras, ainda falta um longo caminho para melhorar essas tecnologias, embora existam alguns já que destacam. Então, um sistema de turbinas de correntes de maré, ele tem basicamente esta estrutura. Então aqui nesse desenho mostramos existe a corrente de maré, ou seja, uma energia cinética, uma turbina que vai girar aproveitando essa energia cinética, uma caixa de velocidades, porque a rotação é lenta. Então essa caixa de velocidades vai aumentar, multiplicar a velocidade lenta a uma velocidade adequada para um gerador de energia elétrica que está na ordem de 1500 RPM. E finalmente o transporte de energia para ligar essa a energia à rede elétrica.
Então, os equipamentos principais seriam então o rotor da turbina, que converte energia das correntes de maré em energia de rotação no eixo e para movimentar o gerador de energia elétrica. O elemento fundamental também é a caixa de velocidades, que vai permitir transformar uma baixa velocidade em uma alta velocidade. E a conexão à rede elétrica através de uma rede de transmissão com cabo submarino. Essa basicamente seria a estrutura de um equipamento desse tipo. Quais são os tipos de correntes de maré? Igual que existem em energia eólica, sistemas verticais e horizontais, a mesma coisa. Então existem turbinas, um grupo de turbinas axiais ou de eixo horizontal. Então os aerogeradores actuais todos são de eixo horizontal. E aqui, para aproveitar a energia das marés, vemos assim algumas variações, ¿no? Como por exemplo este de eixo inclinado, que teria a vantagem de ter os equipamentos de conversão na superfície, com o qual melhora a manutenção. Aqui está outro equipamento totalmente ancorado, né? Rigidamente aí fixo no fundo do mar. E aqui está o sistema rotacional. Existe outra variação que não estão totalmente submersos, né? Existe uma boia de flutuação e embaixo disso o equipamento de conversão. E existem uma variação disso aí, gerador. Aqui no caso, a única diferença é que no C, o gerador de energia elétrica está na superfície, movimentado por uma corrente, né, que está ligada ao eixo dessa turbina. E neste caso está no mesmo equipamento, submerso. Então seriam os 4 tipos de turbinas de eixo horizontal. Mas também existem as turbinas de fluxo cruzado de eixo vertical, que seriam as mesmas que existem para energia eólica. Aquele denominado Darius, que é um clássico, um conversor vertical. E o Darius H, que é uma variação disso. Outra forma de Darius, outra variação. A outra turbina é essa conhecida em forma cruzada, é o Orlov, e existe o Savonius. Então são tecnologias também que podem ser aproveitadas. A vantagem dessas turbinas é que facilita a ligação dos equipamentos, né? O gerador de energia elétrica pode ficar acima do nível do mar. E essas turbinas vão girar através de um eixo, né, de ligação. Então essa enorme vantagem das turbinas de eixo vertical, que podem evitar que o gerador fique totalmente submerso. E essa tecnologia pode estar associada, por exemplo, à construção de pontes, de algumas edificações, né, relacionadas com o mar, e podem estar associadas. Enfim, essa é uma enorme vantagem. Vemos aqui, para exemplo, conversor de energia das correntes de maré do modelo Jesmey, de uma empresa. É praticamente um aerogerador submerso e, portanto, é possível também construir um parque, né, distribuído em toda uma área grande a certa distância, para poder obter a energia cinética de forma adequada. E esse conversor de modelo Jesmey, ele engloba a complexidade dos aerogeradores, né, que vão desde, aqui estão distribuídos os pontos A, B, C, D, E, F, enfim, todo, que engloba desde o rotor formado pelo núcleo em 3 pás, que seria o ponto A, o eixo de baixa velocidade, o B, apoios, enfim, toda a estrutura complexa de um aerogerador. O K, por exemplo, é o gerador elétrico, né? Aqui seria o principal, né? O objetivo principal é movimentar esse gerador elétrico. Mas também existem os multiplicadores de velocidade, né? Que seria, neste caso,
equipamento para aumentar a velocidade. E bom, quadro elétrico, quadro de corrente, controle eletrônico, garrafas de ar comprimido, enfim, válvulas, todo um sistema bastante complexo, similar a un aerogerador. Por eso que falei que a indústria de aerogeradores pode migrar facilmente para construir este tipo de conversores. O aqui outro avanço de sistema de turbina horizontal de maré con gerador de inducción duplamente alimentado, conocido como DFIG, que es otro tipo de gerador. Mas engloba, para ver os detalles desse conversor, é necessário entrar na literatura e procurar um modelo, mas aqui, olhando as diversas etapas, mostra toda a complexidade construtiva de um aerogerador dos mais modernos da atualidade, só que aqui simplesmente com todas as características da água do mar. Então, turbinas de maré funcionam muito melhor com correntes, como já falei, entre 2 a 2,5 metros por segundo. E essa é a corrente ideal, né, da velocidade para fazer girar. Então, esse tipo de corrente dessa velocidade possuem até 4 vezes maior densidade de energia do que o ar. Já vimos que muito mais ainda, né? Depende do modelo. Então, neste caso, estamos falando de um modelo de turbina de 15 metros de diâmetro e comparativamente a uma turbina eólica seria um correspondente de 60 metros para obter a mesma energia. Então, essas turbinas de correntes de maré aproveitam o conhecimento adquirido pelo uso da tecnologia eólica e tem as seguintes vantagens: a produção de potências maiores para rotores com tamanho semelhante ao das turbinas eólicas, provocado pelos maiores fatores de carga existentes. Outra vantagem é a velocidade das correntes não depende de fatores climáticos, porque dependem só do fenômeno de marés. Outra vantagem, grande parte dessa energia pode ser aproveitada com baixo impacto ambiental e visual. Embora isso aí é discutível, né? Impacto ambiental no mar ainda é uma questão a ser estudada, analisada, e vamos ver que é muito mais complexo. Mas, por exemplo, aquela questão de ser visualmente criar um impacto que para uns pode ser horrível ou outros não. Isso não existe nas turbinas de aerogeradores porque está totalmente submerso. Bom, então tem essas questões ambientais, né, de diminuindo os riscos de abate da fauna, enfim, então isso ainda é discutível, mas é bom deixar assim claro que comparativamente a um aerogerador teria essas vantagens. Então, como essas correntes têm menor velocidade, mas então é compensada pela densidade. E atualmente o que se tem visto é que o impacto na vida marinha é muito menor, embora existam também a criação de habitats naturais em estruturas submersas, como são estes aerogeradores. Isso aí vamos ver num capítulo final sobre impactos ambientais mais adiante. Mas existem muitas questões envolvidas com a instalação de aerogeradores e o uso de materiais adequados para corrosão e que suportem as condições da água salgada. Então, essas turbinas atingem seu máximo rendimento quando se situam em áreas com correntes rápidas, com fluxos naturais, principalmente em pontos rochosos, cabeceiras, entre ilhas, entradas de baías, ríos e outras massas rochosas. Ríos entra aqui porque existe uma variante dessa tecnologia que são as máquinas hidrocinéticas, que são máquinas construídas para aproveitar as correntes fluviais em rios, principalmente aqui na Amazônia brasileira. Já existem alguns protótipos dessas máquinas hidrocinéticas, mas o ideal então é
aproveitar ese efeito de funil, né, nas reentrâncias com estreitamentos graduais, ou as ressonâncias, quando existe na costa uma reentrância que reflete a corrente no fundo e na boca desta, como é o caso de aquela bahia, né, do Canadá, que tinha mostrado no capítulo correspondente, ou na Inglaterra, né, que tem estudos de lugares onde a ressonância é muito maior. Entonces son locales adecuados para aprovechar esa energía cinética. Veamos ahora a parte de ecuacionamiento, ¿no? De cómo podemos determinar los cálculos de ese recurso de energía cinética. Entonces, las corrientes marítimas en general y mares en particular van a depender, ¿no?, del tiempo y de cómo que es su característica, y para eso deben ser medidos, ¿no?, utilizando equipamientos específicos, ver cómo se comporta a velocidad, a una cierta profundidad. Entonces vemos aquí en este caso de distribución de velocidades de una corriente de marea como ejemplo. Aquí fue medida en metros por segundo, y vemos que a mayor frecuencia, aquí frecuencia en horas por año, prevalece 1,1 metros por segundo, y a frecuencia de 3,1 metros por segundo es bien menor. Entonces podemos decir entonces que esa corriente en ese local está en la faixa de frecuencia mayor entre 0,9 a 1,3 metros por segundo. De manera similar, tienen que ser feitos estudios de ese tipo en cada local para determinar así ciertamente, con mayor precisión, cuál que es la velocidad. Y a partir de ahí es posible construir diversos modelos, ¿no?, de comportamiento, extrapolando, por ejemplo, para una corriente máxima de 2,5 metros por segundo, que sería esta aquí, y distribución de densidad y de potencia en un mes. Entonces, con los datos obtenidos en un local utilizando equipamientos apropiados, entonces es posible construir mapas así tipo atlas, ¿no?, atlas de recursos, de velocidad y de corrientes de marea, conociendo su comportamiento. Aquí en este caso, por ejemplo, en corrientes de un día, vemos en azul a marea viva, o sea, cuando está junto, ¿no?, el sol, la lua y la tierra en una sola línea, y marea morta cuando forma un ángulo que está en vermelho. Y entonces la velocidad también va a ser menor, porque está asociado al fenómeno astronómico de las mareas. Entonces es necesario estudiar eso, ¿no?, con precisión para saber los recursos disponibles. Bueno, el ecuacionamiento envuelve entonces una distribución de velocidades de corrientes superficiales que supone que esa velocidad de tipo senoidal no tiempo, y existiendo tiempos de velocidad máxima local y en tiempos de velocidad nula. Y a partir de esas consideraciones, la primera ecuación que nos determina la distribución de velocidades de corrientes para un local sería esta ecuación. Esta sería la velocidad con relación al tiempo, que es igual a velocidad máxima, y como es una onda senoidal, seno de pi pelo tiempo y el periodo. Esa ecuación es el inicio de toda análisis que varía de un autor para otro, mas para estimar la velocidad en función de la profundidad es recomendable, por ejemplo, utilizar la ley de potencia de un décimo. Un décimo es porque estamos aquí relacionando a velocidad con a profundidad con relación a superficie del mar. Y eso es denominado un décimo porque vemos aquí como numerador un décimo, ¿no? De esa velocidad UZ es la velocidad horizontal con relación a profundidad, y esa variación U0 es la velocidad de referencia que normalmente a que entrega a energía a estación de medición, y existen las profundidades de referencia. Entonces es necesario relacionar todas esas variables que están graficadas aquí. Entonces vemos que aquí
a velocidade das correntes. Aqui no ponto zero é o fundo, seria a profundidade do leito marinho, que é o Z0. Então, vemos uma certa profundidade, aqui é uma relação de profundidades, né? O certo é que nesse gráfico vemos que a velocidade de uma corrente de maré, ela vai atingir valores máximos assim na superfície, né? Mas vai diminuindo exponencialmente até o fundo. Isso aí vai depender da profundidade. Então existen esse tipo de comportamento, nos mostra de que a uma certa profundidade vamos obter um valor ideal para obter o movimento, né, necessário das turbinas. Então esse tipo de gráficos deve ser construído em cada local. E bom, e agora vem uma série de equações. EPRI é uma instituição internacional de estudo de recursos marinhos. De acordo com essa instituição, a velocidade no centro de massa da distribuição de velocidade com relação à profundidade pode ser determinada com esta equação complexa, né, que se inicia de análise entre a variação de um ponto, né, de velocidades com relação à profundidade. E a partir de aí se inicia toda uma análise bastante complexa, introduzindo aquele critério de um décimo. Vamos chegar assim, fazendo diversas simplificações, que a velocidade do baricentro, a distribuição de velocidades no canal seria a seguinte. Substituindo aqui todos esses parâmetros, vamos chegar a um valor de 0,909 vezes a velocidade da maré, média da maré. Então, a equação que vai aparecer muito na literatura para calcular essa velocidade média aparece muito, que é 0,909 vezes esse é o zero. Então, essa equação, assim simplificada, vem de toda essa análise complexa que vai substituindo, né, diversos parâmetros que relacionam a profundidade, as diversas velocidades medidas no tempo. Bom, então significa que nesse determinado lugar e em geral a velocidade seria 90,9% da velocidade superficial. Ou seja, nesse gráfico anterior, num ponto ideal, não na superfície da água, senão uma certa profundidade, vamos obter que 90,9% nesse ponto é a velocidade ideal, né, para instalar o equipamento sem necessidade de que esteja na superfície. Então, para fazer a análise da densidade de potência, já para ver quanto, né, de vatios, quilowatts vamos obter, depende do cubo da velocidade. Isso aí é similar à análise de um aerogerador. Assim, o centro de gravidade da distribuição da densidade de potência pode ser determinada relacionando, né, a energia, potência, estamos falando de energia com relação ao tempo. Então, aí vamos ver que ele, em primeiro lugar, está fazendo uma análise da equação de velocidades e, finalmente, vamos chegar a esta equação geral, que vai ser 0,769 vezes a velocidade ao cubo, que é o mesmo que se determina num aerogerador. Ou seja, em outras palavras, a variável mais importante para a obtenção de energia elétrica num equipamento desse tipo é a velocidade. E essa velocidade varia ao cubo. Ou seja, qualquer variação de velocidade vai elevar enormemente a potência. Então, portanto, a densidade de potência no baricentro da distribuição da densidade de potência em função da profundidade, nesse caso seria 76,9% da densidade de potência da superfície. Isso porque a equação está tentando encontrar um ponto ótimo, né, de instalação de equipamentos com relação à superfície.
Então deve-se notar que estas equações não levam em conta as correntes que podem existir devido a diferenças tanto da temperatura quanto da salinidade. Essas são aquelas correntes marinhas, né, que estamos analisando, são correntes de maré. E a complexidade disto aqui é maior, porque essas correntes possuem características particulares em cada canal e em cada época do ano. Então, na realidade, essas equações seriam mais constantes, ¿no? Porque seriam correntes marinhas que não dependem dos fenômenos astronômicos. Em conclusão, para conhecer o valor dessas correntes é necessário instalar uma estação de medição de correntes em diversas profundidades para registrar dados por um longo período e assim validar os resultados e fazer os modelos. É a mesma coisa que se faz para decidir onde instalar um parque eólico. O que se faz é medir por vários meses a diversas alturas a velocidade do ar. E com base nisso determinamos através de modelos, né, de matemáticos e a construção de atlas eólicos se determina os pontos ideais para instalar os aerogeradores. A mesma coisa vai ter que ser feito para decidir os pontos, né, mais favoráveis para instalar equipamentos conversores de energia das marés e futuramente das correntes marinhas. A energia cinética de uma corrente de maré é a mesma que se utiliza para aerogeradores. De forma geral, a energia cinética é um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Substituímos massa pela densidade e volume, aí vamos ficar a velocidade ao quadrado ainda, mas vamos chegar depois de fazer a substituição em termos de potência extraída, energia cinética com relação ao tempo. A partir daí vamos chegar a introduzir a área de diâmetro das pás e vai ficar a velocidade ao cubo. Então, o SRO é a densidade da água, A é a área da secção transversal do rotor e V é a velocidade da corrente. Então, a potência extraída de uma máquina, tanto de aerogeradores como de correntes de maré, vai ser essa relação de densidade vezes a área das pás e a velocidade ao cubo, que é a variável mais importante. Então, esta relação cúbica entre a velocidade e a potência é a mesma que justifica as curvas de potência das turbinas eólicas. Mas na energia eólica existem também os limites, né, que vimos que é o teorema de Betz. A mesma coisa se verifica nessas máquinas. Então, esses limites estão associados com as questões de tecnologia utilizada. E vai existir perdas, né? Turbina de corrente de maré também vai ter perdas. E aí aparece o CP, que é conhecido coeficiente de potência. Esse coeficiente de potência é em termos de porcentagem, que é a potência realmente extraída pelas turbinas, levando em conta o denominado teorema de Betz, que vimos tem um limite superior de 59,26%. Então, essas turbinas de correntes de maré na actualidade estão na faixa de 0,35 a 0,50. Esse número 0,35 a 0,50 é uma faixa denominada coeficiente de potência, está associado a esse teorema de Betz e outros fatores, principalmente o teorema de Betz, o limite de Betz, que é um limite superior teórico, né, de extração de energia. Portanto, nessas equações teóricas obtidas anteriormente, para obter cálculos com mais precisão, é necessário utilizar esse fator conhecido como coeficiente de potência. Então, na equação anterior, se introduzimos coeficiente de potência e, além disso, é necessário incluir as eficiências, né, dos equipamentos envolvidos. Então, esse coeficiente de potência para uma turbina de 4 pás, ele vai atingir um valor máximo e aí vai ser o máximo valor que vamos obter em termos de eficiência. Então, o valor CP de um dispositivo real é geralmente uma função da proporção entre a velocidade máxima da turbina
e a velocidade de fluxo. Então, esta figura mostra uma relação representativa entre a taxa de velocidades de ponta, que seria o eixo vertical, e o coeficiente de potência CP. Então, vemos que dessa forma se comporta, né, a extração de potência de uma turbina de correntes de maré similar a un aerogerador. Y con relación a esa energía extraída, de forma similar a un aerogerador eólico, a potência extraída por uma turbina de maré varia com a velocidade do fluxo de água. E essa densidade de potência da turbina, quando falamos de densidade de potência de kilovatios por metro quadrado, está em função da velocidade de fluxo e em três regiões. Parecido a un aerogerador, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí el eixo vertical, está aquí a densidad de potencia, kilovatios por metro cuadrado, y un eixo horizontal a velocidad de las corrientes de maré. Entonces va a existir una región que es conocida como región 1, que sería el punto de corte 1, ¿no? O inicio. O sea, o aerogerador se va a iniciar con una velocidad en torno de 3 metros por segundo, ele va a comenzar a girar. A mesma coisa, uma turbina de correntes de maré tem essa região 1, que é o início do movimento. A região 2 é já a máxima, né, de velocidade de que atinge o aerogerador. E 3 é a região já de onde temos o valor limite, máxima velocidade e, portanto, aí a potência nominal do aerogerador. Vamos ver uma descrição dessa curva. Na região 1, então, em velocidades abaixo da velocidade de condução, a turbina não consegue rodar e por isso não gera energia. Está parado, né? Deve existir uma velocidade mínima. Na região 2, a potência elétrica da turbina depende do fluxo de potência e da eficiência de conversão. E já na região 3, quando a velocidade atual excede a velocidade nominal da turbina, a potência será constante. Normalmente a potência nominal da turbina, independentemente da velocidade. E assim a potência de saída nominal é mantida por qualquer aplicação de uma força de travagem para o eixo do rotor, ou alterando o ângulo de inclinação das pás da turbina para gerar menos binário. Significa tudo isso que existem etapas em que um aerogerador, que no caso estamos falando agora de turbinas de correntes, ele vai ter que passar por todas essas regiões até atingir um valor máximo, onde começa a gerar a máxima quantidade de energia o rotacional, né, para movimentar o gerador de energia elétrica. Mas uma diferença importante é que não há velocidade de corte para as turbinas de fluxos de maré. Por quê? Porque uma vez que mesmo as grandes correntes produzidas por tempestades que criam as mais altas marés vivas não são muito maiores do que as correntes de primavera máximas mensais. O sea, en un aerogerador él está sometido a grandes velocidades, por ejemplo, de un furacán extremo, ¿no? En ese caso él tiene un sistema de protección que no permite que el aerogerador funcione con ese valor máximo denominado velocidad de corte. Ya en las corrientes de maré, mesmo con las peores condiciones, tempestades, nunca va a superar un valor así extremo que vai fazer colapsar o equipamento. Portanto, podemos considerar que o efeito de esses grandes extremos não é grande em uma turbina de marés e, portanto, não existem as denominadas velocidades de corte. Então, essa é uma enorme diferença. Por último, para terminar esta parte de equações, vemos, estamos falando de energia extraída por uma turbina de maré na região 2, que é onde está já atingindo o valor nominal. A energia elétrica fornecida à rede pode ser determinada por esta equação, né, de potência elétrica seria a área da turbina, a área das pás, né, de rotação. SDP é densidade de potência,
y aí entran as diferentes eficiências. Eficiencia da turbina, que está relacionada con esos equipamientos, ¿no? de mecánicos, está na orden de 45% más o menos. Eficiencia do tren de conexión, 96%, que está relacionada con la energía extraída a partir del flujo, entrega al gerador. La eficiencia del propio gerador, que es 95% en media. Esta eficiencia ya en la parte de conversión de energía eléctrica están asociadas principalmente a atrito y el calor, ¿no? que se genera, que es denominado efecto Joule. Y finalmente eficiencia de condicionamiento de energía, que está en la orden de 98%. Esa es la eficiencia de los diferentes equipamientos utilizados para hacer adecuación de energía eléctrica gerada pelo conversor y a interligación da rede local. Então, una ecuación de potencia real obtenida, além de ese coeficiente CP, de coeficiente de potencia, que está más relacionado con el límite de Betz, deben ser utilizadas, introducidas las diferentes eficiencias dos equipamientos que hacen parte del conversor. Entonces, la densidad de potencia extraíble para la producción de energía, entonces es necesario considerar, ¿no? las condiciones del local, la geometría, todo que ya hemos hablado anteriormente, y así la densidad de potencia dP de una turbina de maré, o sea, potencia por unidad de superficie, está relacionada así, ¿no? Potencia por unidad de superficie área, 512 veces velocidad al cubo. Eso ahí expreso en vatios por metro cuadrado. Y en kilovatios por metro cuadrado sería 0,513 veces velocidad al cubo. Y levando en cuenta el límite superior de Betz, más que no atinge así un máximo valor, sino para la tecnología actual está UCP en la orden de 40%. Ahí esa densidad de potencia real fica diminuida, ¿no? a 87 veces a velocidad del cubo en vatios por metro cuadrado y 0,087 veces velocidad del cubo en kilovatios por metro cuadrado, vatios y kilovatios. Estas ecuaciones pueden ser deducidas y vamos a mostrar un proceso en algún ejercicio de cómo se llega a estas ecuaciones, que engloba bastante, es demorado y complexo. Mas aquí estoy solo colocando las ecuaciones finales para determinar la densidad de potencia extraíble. Entonces aquí este ejercicio aparentemente breve, que dice determinar la densidad de potencia en kilovatios metro cuadrado teórico y real de una corriente de marea con 3 metros por segundo, va a nos conducir a esos análisis de deducción de ecuaciones. Entonces este ejercicio va a estar resolvido en otro documento. Finalmente existe mucha bibliografía, como ya siempre falo, y aquí a que coloco es solo aquella que utilicé para hacer esta presentación. Y falé de documentos como de ese DAGA, de Pascua, mas es necesario siempre actualizar esas informaciones, procurando artigos, relatorios, tesis, disertaciones de los últimos años, ¿no? Porque esta tecnología, como ya falei, está en constante desenvolvimiento, ainda no se atingió a madurez, y eso lleva a grandes cantidades de publicaciones, y siempre es bueno actualizar eso, ¿no? Muito obrigado.